Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Persona. Hoje começa uma série de programas especiais que nós preparamos para esse final de ano e início de 2023. É uma espécie de caleidoscópio dos convidados que estiveram conosco durante toda a temporada de 2022. Cris, explica aí como é que vai ser. Tá, então vamos lá. Quando o programa é exibido semanalmente, nem tudo que foi gravado vai ao ar. Porque muitas vezes a gente grava 1h30, 2 horas, e claro que não cabe tudo isso nos 55 minutos de exibição. Ou seja, há muitos trechos inéditos que foram gravados, mas não foram ao ar. Pois é. Aí pedimos para a nossa maravilhosa equipe de produção separar esses trechos inéditos para a gente mostrar para vocês. São novas revelações, novas histórias dessa gente fantástica que faz a cultura do nosso país. Os trechos que eles separaram estão aqui, nestas fichas. Nós vamos descobrir agora quais são. Pois é, eu estou ansiosa. Vamos começar? Vamos! Eu vou exercer o meu lado cavalheiresco e deixar para você a honra de revelar o primeiro convidado, os primeiros trechos inéditos. Quem será? Quem será? Ah, que ótimo! Claudete Soares. Opa! E ela fala sobre o dia em que ela subiu ao palco para cantar sem que a mãe soubesse. Fala das suas noitadas na Boate Plaza do Rio de Janeiro e do seu encontro com Tom Jobim. Tudo com aquele jeito super gracioso, né? Então vamos ver. Claudete Soares. Me diga uma coisa, como é que vai aquela história que você deixou sua mãe desesperada no auditório te procurando? Cadê Claudete? Cadê Claudete? Subiu minha filha. E você Aí vai um cantar? dia ela ficou assim entusiasmada, né? Meu pai, né? Porque meu pai, dentro da família, meu pai era que adorava a bossa nova no começo, né? Ele entendeu tudo que era bossa nova, ele era muito musical. Mas a minha mãe, mais ou menos, ela queria que eu fosse sambista, cantar samba. Você é carioca? Ficar cantando essa coisa, barquinho, o que é isso? Depois ela foi acostumando. E minha avó também gostava. E ela foi comigo no programa, que era um programa de cantores novos e tal. E tinha um regional do Dani Santoro, que o meu tio fazia muita seresta com ele. Então eu conhecia ele por causa do meu tio, que uma vez eu fui numa dessas serestas. Eu, garota, gente, eu falei, não, hoje eu vou subir a coisa do palco. Hoje eu vou subir nesse palco, que até então era só auditório, programa, né? Eu queria aquele palco enorme no Teatro João Caetano. Gente, aí eu pergunto para ele se ele podia me acompanhar. Aí ele disse, mas tem que falar, né? Acho que era o Renato Musso, não tenho certeza. Eu sei dizer que eu tanto fiz e que ele fala para o apresentador que ele me conhecia, que podia me apresentar. Amigo, eu dei... Porque nessa altura eu falei para minha mãe que eu ia até o toalete. Tava a minha mãe e uma senhora chamada Zezé, que depois começou a dar continuidade de me acompanhar. Porque a minha avó já estava meio cansada. Foi essa Zezé que me Mamãe, levava. eu vou ali no toalete, já volto Claro, já. quando acontece que eu sumi, né? A minha mãe começa a chamar o juizado de menores. Achando que você estava Exato, perdida. porque sempre tinha, né, o juizado de menor, uma autoridade. E ela começou a me procurar, o juizado de menor me procurando. Daqui a pouco mandaram fazer silêncio, né? Que o pano ia abrir, né? A cortina. E não é que eu entro cantando Escandalosa da Emilia Boba. Um dia, uma vez lá em Cuba. Menino, eu cantei, foi maravilhoso. Ele me convidou para fazer outros programas, né? Conclusão, quando eu chego perto dela, ela não teve nenhum pudor de me bater na frente dos outros. Mas foi orelha puxada. Como você faz isso comigo? É muito incrível, né? Mas eu sobrevivi. Sobreviveu, ainda bem. Agora, você foi cantar no bar do Hotel Plaza, levado pela Silvinha Telles, Exatamente. que era esposa do João Gilberto? Não. Não Ela era? namorou. Namorou. Ela só casou casou depois com a Luiz de Oliveira. Era o Candinho. Era um violonista sim. que era um compositor maravilhoso. Entendeu? Agora, lá no bar do Plaza, você conheceu um monte de gente também. Sim, eu fui. Artistas que fazem Ela isso. me conhecia, né? E eu fui para substituí-la, né? Porque ela saiu para casar.
Então, ela já tinha outros planos, que ela ia muito para os Estados Unidos. Bom, aquela carreira internacional maravilhosa. E aí eu me deparo com o grande pianista Luiz Essa, né? A gente aprende tudo, né? Hoje é engraçado, eu falo, a minha maior vingança, sabe qual é? Além de estar viva, graças a Deus, é hoje, nessa geração, eu fico pensando, a maior escola, porque eu não vivo de passado mesmo, você sabe, eu não vivo mesmo. Eu dou o maior valor a tudo que eu já fiz, mas ficar vivendo aquilo, na minha época e tal. Mas a gente teve a maior liberdade e aprendizagem, né? Porque você saía da Baiuca, você entrava no Regine, estava o Dick, né? Tava não sei o quê, estava o Johnny Alf, estava o César Camargo, estava o Pedrinho. E você, as canjas é que te davam, os grandes cantores, né? Passaram por isso, né? Cantar na noite, né? Te dava essa liberdade, né? De visão e de ouvido mesmo, porque cada pianista parece tudo igual, mas não é. Cada um tem um estilo e que você, né, tem que entrar ali naquele estilo, né? Fazer a sua leitura com ele, né? Claudete, falando na Silvinha Telles, ela também te deu um conselho que era para você ouvir mais os cantores do que as cantoras. Porque eu era fascinada por ela cantando, né? Aquele jeito que ela era linda, meu Deus, é uma maior amiga da minha vida. E, conclusão, ela dizia assim, outra coisa, antes de você estrear, eu vou voltar aqui para te ver. Você tem que passar a ouvir homens cantando. Não, e eu realmente, eu tinha uma visão engraçada, eu adorava as cantoras, mas o Frank Sinatra, para variar, eu era enlouquecida pelo Ray Charles, Tony Bennett, eu gostava muito do Sinatra. E, conclusão, e ela falou, então continua escutando isso. Porque, sem querer, realmente, né, eu parecia um pouco com ela. Tinha músicas que eu cantava parecido. E é uma coisa que eu aprendi, o Dick também, Dick Farney falava muito isso para mim. O pior que a gente seja, você tem que ser uma cantora que, quando a pessoa ouvir você, dizer, nossa, é a Claudete, né? É você criar o teu estilo, né, o teu som. Né? E ela foi uma grande mestre, né? Você acabou conhecendo também o Tom Jobim. E ele te deu uma música. Claro. E você cantou a vida fora. E vem cantando até hoje, né? Foi à noite. Meu Deus, né? O maestro soberano, como diz muito bem o Chico Buarque, né? O Tom, talvez daí venha o problema do piano, né? Porque o problema é o seguinte, as pessoas falam que eu só gosto de piano, mas não é. É que o piano, ele é muito perfeito, né? Ele é completo harmonicamente. O violão é lindo, eu adoro, meu Deus, não é esse o problema. Mas é que eu fui muito acostumada com piano, eu só cantei praticamente com piano, né? Então, eu fui levada pela Silvinha na casa dele, que a Silvinha era a grande intérprete dele. Ela fez um LP lindo, né? Cantando Tom Jobim, Amor de Gente Moça. Tanto que ela escreveu na contracapa, não fique com inveja, um dia você vai fazer um disco cantando Tom. E o Tiago Marques me proporcionou isso, eu fiz esse disco com o maestro Giba Esteves, o Baldo Versolato e tal. E acontece que eu tremi tanto, ele era um homem muito lindo, né? Alto, loiro, aquele cabelo caído. E ele ia muito no Plaza, mas muito distante, né? Cumprimentava e tal, dava canja, ele tocava na noite. Mas na casa dele eu tive uma outra, né? Outra imagem, né? E ele falou muito bem comigo e tal. E aí ela falou, olha, ela está gravando. Era um 78, né? E ela está gravando um disco, você não tem nenhuma música aí? E ele disse, olha, eu acabei de fazer uma música que foi o Só Saudade, né? Só saudade, porque o resto ele levou. Gente, eu me senti um massa, a maior cantora do mundo, eu me senti com 1,80 m, eu sou poderosa, eu posso tudo, ele fez uma música para mim, me deu de presente. E foi maravilhoso. E depois eu acho que eu voltei na casa dele com o Marcos Valle também, que também é um outro grande que eu amo de paixão. Claudete, em 68 você grava o álbum Gil, Chico e Veloso, desses 3 grandes compositores que depois tiveram que deixar o país. Claro. Você chegou a sofrer dificuldades também com a censura, com as autoridades? Tem gente que não gosta muito que eu conte isso, mas é a minha história, né? Pasme. O João Bittencourt, que foi um grande anjo de guarda, como o Ronaldo, ele falou, Claudete, o João Araújo era diretor, né, da Philips,
Ele que me tirou da Mucambo, né, que eu tinha um contrato que só favorecia a fábrica. Eu adoro, foi um trabalho muito lindo que eu fiz, mas eu precisava sair na época. E o João Araújo é que me tira, né, da gravadora. E ele falou, olha, o Manuel Berimbei, um grande produtor, né, eu fiz vários discos com ele. E ele disse assim, olha, você vai pagar, hein? Vai pagar o estúdio, você e o João, eu vou descontar, né, dos discos que vocês vendem, né? Porque a censura não vai deixar. E você tem que cantar para eles. Eu falei, tudo bem. Anos 60, né? Mini saia, né? Aquelas coisas, né? Eu fui a Anitta, né? Entre aspas, né? Então, eu vou para o estúdio, eles colocam, né? Aliás, eu só gravei com o Gil, né? Uma participação, porque os outros, no momento, já não podiam fazer. Foi um disco lindo, Júlio Medalha, fazendo arranjo, Rogério Duprá e César Camargo Mariano. Gente, aí eu vou para o estúdio, né? E eu canto sussurrado, né? Ah, mas eu falei, eu vou fazer mais charme, né? Aí estavam lá, as pessoas ali, né? As autoridades, né? Aí eu começo a cantar, né? Não sei o que lá. Cantei uma do Gil, cantei O Dinheiro Que Eu Lhe Dei, né? Uma mancada. Aí do Caetano eu gravei uma outra, cantei do Chico. Bom, resumindo, na terceira música, ou na segunda, a censura falou, pode parar. Aí virou pro João e falou assim, ela canta tão diferente, né? Ela sussurra. Ah, tá liberado. Olha, Você cantou, inclusive, o Apesar de Você, que estava censuradíssima. No teatro, eles tiraram da Marília Medalha, da Marília Pera, tiraram imagina, da dama maravilhosa Elisete Cardoso, tiraram do Canecão. Ela não podia cantar música. E eu no Teatro Princesa Isabel, elas fazendo temporadas, apesar de... Era aquele vestido de medalha que eu agora uso com uma calça comprida. Ele era mini saia. E tive que fazer a audição. Ela é diferente, ela canta diferente. Porque eu não tinha aquela imagem politizada, talvez seja isso. Talvez seja isso. Aí eu falei, nunca sussurrei tanto, né? Fiz um charme. E eu fui tudo liberada. Eu cantei Taiguara até onde pôde. As cinzas dos meus sonhos, o hino então componho, sofrendo a desilusão que me invade. Canção de amor. A Claudete é a alegria em pessoa, não? Ah, é mesmo. Ela é maravilhosa. E quanta história. Mesmo. Mas agora eu é que vou revelar quem é o próximo convidado, o próximo trecho inédito. Ah, uma comediante. Fazia o Terça Insana. Fácil. Grace Janucas. Grace Janucas, claro. Ela fala sobre o histórico programa TV Mix, onde ela e mais uma penca de artistas começaram, gente que depois seguiu carreira, ficou famosa, e também sobre o início do projeto Terça Insana, que ela idealizou. Vamos ver? Vamos lá. Grace, na televisão você participou do TV Mix, né, que foi um programa aí que revolucionou a forma de se fazer televisão no Brasil. Dava essa liberdade de criação, né, para todo mundo, para a equipe toda. Como é que você chegou lá? Olha, o Fernando Meirelles, dessas maluquices que a gente fazia, eu, a Ângela, o Marcelo, Bensfield, né, que essas coisas que a gente fazia, tinha público, né, as pessoas iam assistir, né, quando a gente fez o nosso primeiro espetáculo do Centro Cultural São Paulo, o espetáculo estava cheio só de gente que a plateia estava cheia de pessoas que nos conheciam dos bares, e a gente virou meio assim cultzinho, saiu umas notinhas, as performáticas, não sei o quê, e assim, tinha muita gente, a gente trocava, era isso. Não podemos esquecer, gente, que nos anos 80, ali, foi pós-ditadura. A gente viu a abertura. Então,
as pessoas queriam muito estar juntas e queriam muito trocar ideias. Nós íamos muito nos assistir. Então, eu gostava muito do pessoal da Olhar Eletrônico, o trabalho dele com o Marcelo Tars, o Ernesto Varela, era incrível. E a gente começou a se conhecer e a trocar coisas, ele ia nos assistir, a gente via coisas deles. Era uma grande turma assim, de pessoas que se admiravam, e isso era muito enriquecedor. E eu fui convidada para fazer o TV Mix pelo Fernando Meirelles, e acabei, sem saber, participando de um dos trabalhos mais incríveis, né, de televisão dessa geração, que deu ali na TV Gazeta, naquele ano, se consolidou o Serginho Groisman, Astrid Fontinelli, Hugo Prata, o Rogério Galo, a Paula... Nossa, uma galera. Né? Nossa, muita gente, eu não vou nem saber te dizer. Mas foi incrível. E a gente fazia quadros de humor no programa, né? Então, mas era aquilo, tudo muito difícil, né? Estávamos começando. Então, eu fazia a Aline Dorel, essa de tudo e tal, e fazia umas coisas com o Marcelo e com a Ângela, e tudo que a gente precisasse, a gente levava de casa. Precisava de um abacaxi, pega na feira, leva, né? Depois a gente leva para casa de volta para comer. Mas não tinha tempo difícil. Vamos fazer? Vamos realizar. Nós sempre demos voz para aqueles que eram os motivos da piada, aqueles que eram os ridicularizados, né? os que sofriam bullying da sociedade. Então, você vai ver portugueses brilhantes que vêm falar da ignorância do brasileiro. Você vai ver, por exemplo, uma personagem do Luiz Miranda, que é a Caroline, que é uma menininha negra, que veio pedir, por favor, para o Walt Disney criar uma protagonista negra para ela poder ser a estrela das festinhas da escola, das pecinhas. Enfim, a Bettina Botox, que é aquele garoto que por acaso é gay, mas vem falar sobre cidadania. Então, esse deslocamento de lugar das personagens que geralmente figuram a comédia como chacota, eles ganharam voz no palco da Terça Insana para dar o seu ponto de vista da sociedade. Eu acho que isso influenciou muita gente, toda uma geração. Com certeza, mudou realmente o jeito de fazer comédia, né, Grace? E acabou fazendo tanto sucesso, lotou as casas de espetáculo por 20 anos. E vocês tinham ali até um esquema de gravar em DVD para as pessoas assistirem em casa. Como que é agora, em tempos de internet, até nesses tempos de pandemia, como é que você utiliza essa ferramenta? Você tem feito alguma coisa, pretende fazer? Olha, a gente fizemos algumas coisas. Eu lembro que em 2008, quando a gente gravou nosso segundo DVD, 2008 ou 2007, a UOL nos chamou e nós criamos uma série chamada Confissões Insanas, dirigida pelo Rodrigo Carelli, que dirigiu o nosso segundo DVD. E criamos um projeto todo de internet que eram muito legais, coisas muito bacanas, mas não tinha estourado essa coisa ainda. Nós fomos muito pioneiros, né? Por exemplo, o nosso DVD saiu antes do YouTube chegar no Brasil, saiu em 2004, nosso primeiro. E o YouTube veio para o Brasil em 2005. O nosso DVD foi destravado por alguém e colocado como conteúdo no YouTube. E estourou, assim, nós ajudamos o YouTube a crescer, né? A gente já estava estourado, pirateados e tudo, pirateado em outros lugares com legenda. E hoje, por exemplo, o que tem na internet, eu gosto muito da linguagem, mas eu acho que a gente tem um bombardeio de coisas, né? Muito grande. E tem toda uma geração que aproveita muito bem essa nova linguagem, né? Por exemplo, eu gosto muito do pessoal do Porta dos Fundos, do Embrulha para Viagem, eu acho incrível o trabalho deles. Agora a gente tem também essa coisa dos podcasts. Eu preciso de... A gente fez alguns projetos para a internet, tudo, mas não chegamos a levar adiante, porque como a Terça Insana se tornou um projeto muito conhecido e muito famoso, e as pessoas acham que a gente tem muito patrocínio, muita grana, coisa que não é verdade. Tudo que a gente ganhou, a gente reinvestiu, né, dentro do projeto. E quando eu tive que entregar a nossa sede, porque iam demolir o prédio, eu olhava para todas aquelas coisas, refletores, cenários, e eu botei tudo num depósito, mas eu pensava, isso é o retrato do quanto eu acreditei nesse projeto, né, do quanto eu investi. Está aqui.
Tá aqui os, né? Bom, enfim, mas então assim, tem gente fazendo isso brilhantemente. E eu agora estou sendo convidado para fazer algumas coisas com a galera. E daqui a pouco tem umas novidades por aí. Opa! Tá? Mas agora eu não posso falar nada. Grande Grace Giannucas, e parabéns para ela por fazer esse humor moderno, limpo e isento de referências estereotipadas. Mas vamos fazer um intervalo agora, né? Isso, intervalo rápido e voltamos já com o Persona. Pronto, já estamos de volta com o Persona, com trechos inéditos das entrevistas que fizemos durante 2022. Quem será que a produção escolheu para a gente agora, hein? Quem será? Quem será? Ah, olha só, é o João Luiz Vordenbag Filho. O Lobão! É, o Lobão. E ele conta sobre os seus hábitos em casa, os livros que ele devora, a grande ajuda que a cantora Marina lhe deu e fala também da sua entrada na bateria da Mangueira. É muito assunto. Então, solta logo o Lobão aí para a gente ver. Você disse que você sempre foi um nerd, que você lia muito e tal, e você acordava às 4 da manhã. Você continua sendo assim, um cara que acorda muito cedo? Como é que é? Muito cedo. Eu acordo muito cedo. A minha rotina praticamente não mudou e o meu entorno também, como esse estúdio aqui, ele sofreu algumas alterações, acréscimos, mas tudo se resume num catre, né? Livros, profusão de livros e artefatos musicais. Então, isso daí era o que era o meu quarto quando eu era garoto, quando adolescente, depois todas as minhas fases de vida foram assim. Eu acordo de manhã cedo, sempre, 3h30. E quando eu não venho direto para o estúdio, eu fico lendo. Aí leio até 5h30, 6, 7 horas, aí talvez posso tirar uma soneca até às 8. Eu sempre fui essa pessoa metódica, estoica e espartana. Mas, Lobão, você também lia de tudo, né? Desde mecânica a Nietzsche. E é assim até hoje. Eu sou muito curioso, sou curioso, eu sou fascinado pelas coisas e leio. Eu estava lendo a Pax Romana, depois a vida de Augustus, que foi sempre um imperador. Inclusive, o prefácio é muito bom. Ele fala assim, pô, teve filme do César, teve filme do Marco Antônio, teve filme do Nero, do Calígula, mas o Augusto, que foi o que fincou a bandeirinha, o cara não tinha carisma, etc. E tal. Eu li a vida do Augusto, que é enorme, né, diga-se de passagem. Aí, daqui a pouco, estou lendo Helena Blavatsky, daqui a pouco eu estou lendo livro de história agora do Marco Antônio Villa, que eu vou ler, que ele me trouxe. E vou fazer física quântica, eu adoro também ler, astronomia, tudo. Teve uma época, Lobão, que você ficou pipocando aí de um trabalho para o outro, meio sem rumo. Verdade que foi a Marina Lima que te deu uma força? Como é que foi isso? Eu estava ali, eu estava sem fazer nada. Eu estava num limbo desde que o Vimana tinha terminado, porque, afinal de contas, a gente ia para a Suíça para formar um supergrupo com o cara do IES, o Patrick Moraes. Só que eu casei com a mulher dele, aí impossibilitou o projeto, porque eu casei com a mulher dele. Aí eu passei 4 anos da minha vida, eu era muito jovem, tinha 18 anos, praticamente cárcere privado. Ela era muito ciumenta, e eu ficava lá, não podia trabalhar, não podia fazer nada, eu quase me matei, foi uma coisa horrorosa. E aí, nesse tempo, eu já estava desistindo de tudo, eis que surge a Marina, eu me apaixonei pela Marina desde que eu ouvi ela no rádio. Aí um amigo meu, Zé Luiz, que tocou comigo saxofone e é meu amigo de infância, estava tocando com a Marina, falou, o Claudinho Infante, nosso amigo também, está saindo. E deixou aí, você quer tocar? Eu falei, opa! Era o lançamento do disco, e aí eu entrei para a banda. Aí virou uma banda de amigos de colégio. Guto Barros, que depois veio para os Ronaldos, e a Blitz, né? Ele fez Você Não Soube Me Amar com o Evandro e o Zeca Bendigo. E aí fizemos uma banda super de família ali, da rapaziada, o Júnior Romerich do baixo. E aí a Marina entrou com essa rapaziada super fresca,
e fizemos várias turnês com ela. Foi aí, no Teatro Ipanema, a gente conheceu o Asdrubal. Na época, acho que era Aquela Coisa Toda o nome da peça. Eu era super fã do Asdrubal, já tinha visto Trate um Bilhão. E aí a gente começou a conhecer o... E o Evandro fazia papel de Lobão, o nome do cara. Falei, o cara é Lobão. Falei para Alice Lobão, que era o diretor. Olha, Lobão. E aí que a gente se conheceu. Falei, Lobão, muito prazer, Lobão. E aí a gente se conheceu nas coxias do Teatro Ipanema, porque eles faziam a matinê, se não me engano, e a gente fazia o show de noite, né? E aí foi a história toda foi misturando. Depois teve o Circo Voador, essa turma toda caminhando junta, né? Perfeito Fortuna, Patrícia Travassos, aí depois veio o Cazuza, enfim, todo mundo, o Barão Vermelho. Agora, você sempre tem um gosto musical eclético, né? Mas tem também o lado do verdade. carnaval. A bateria da escola de samba sempre te atraiu. Como é que você foi parar na bateria da Mangueira? Isso é devido à minha querida madrinha Elza Soares. Né? A Elza Soares, a gente ficou muito amigo desde que ela foi gravar comigo em 86. Era final de 87, início de 88, fevereiro de 88. Uma semana antes do carnaval, ela me liga. Aí fala, aí, Lupus, ela me chama de Lu. Lupus, eu tô meio dura. E aí é o seguinte, estou fazendo umas turnês em Boca de Fumo. Aí eu faço as turnês, estou fazendo turnê em Boca de Fumo. Eu só, agora estou na sua escola, porque ela é uma cidade, né? Falei, que assim, estou aqui no Buraco Quente, na Mangueira, e a rapaziada gosta de você. Todo mundo sabe que você é mangueirense, que você é baterista, está a fim de sair no carnaval? Eu falei, mas espera aí, eu sou baterista, mas não toco tamborim, não toco nada ali. Você é um garoto de ritmo, você aprende, mas faltou uma semana. Faltou uma semana para o carnaval. Ele falou, o ensaio é daqui a 3 dias, vem cá, aparece aqui. Eu falei, pô, mas... é meia-noite já, né? Aparece aqui, tá todo mundo aqui. Aí eu tinha uma Santana Quanto e tinha um motorista. Eu falei, pô, rapaz, vai lá. O cara era paulista, estava morrendo de medo. Eu falei, lá, vamos para a Mangueira. Vamos toca para o Buraco Quente. Chegamos ali na Avenida Mangueira, falei, onde é que é o Buraco Quente? O cara ficou a cara, o Buraco Quente é lá em cima, mas eu acho que você não vai conseguir subir lá, não. Principalmente com esse carro aí. Não, eu fui convidado, é só chegar, crente que a coisa era assim. Quando eu fui subindo, né, farol aceso, a primeira ladeira que subiu, me aparece lá na frente, a 10 metros, uma figura, uma entidade, com 2 revólveres na mão, 2,38, todo mundo fora. O motorista começou a urinar nas calças. Falei, bota a mão para cima, vamos sair, vamos mostrar a cara, não tem problema nenhum. Aí os dois, eu saí para um lado, ele saiu para o outro, falei, opa, tudo bem? Aí o cara, que era o Shell, depois virou meu amigo, falou, ele com os 2 revólveres. Lobão, peraí. Vida! Aí eu fiz o com os tiros. Aí eu falei, caramba! Aí ele me pegou, me dá aqui um abraço, senta aqui. Aí mostrou os filhos jogando pelado. Você tem que aqui fazer uma escolinha. Esses garotos não podem ter a gente como herói. Fiz um discurso bonito. Vamos lá para cima. Quando chegamos lá em cima, tá lá a Elzinha, lá enturmadona, o Tuxinha, que era o dono, que era um garoto jovem, na época tinha 20 anos, era o chefe da parada. Aí, chega aí, Lobão, não sei o quê, muito calmo, barará. Você está querendo tocar, eu vou chamar o nosso grande mestre, que era o Ivo Meirelles, para saber como é que é. Agora não tem problema nenhum. Aí o Ivo chegou, eu conheci o Ivo aí. Muito prazer. Ele falou, não, mas você vai de bateria, não é assim, não. Aqui é muito sério, tem que passar por um teste. Aí o Tuxinha é muito... Que é isso? Bota um OB aí na haste do tamborim e finge que ele toca. É uma personalidade. Que OB? Imagina botar um absorvente na haste do tamborim para não fazer som, para eu sair tocando com o OB pendurado na minha haste. Na minha haste, um OB na minha haste? Não, de jeito nenhum. Eu não quis. Eu falei, eu não vou dessa farsa, eu não participo. E o Ivo Meirelles falou, não, aqui não, você tem que tocar, tem que tocar. A tarja da bateria tem que respeitar meu tamborim.
Falei, vou tocar o tamborim. Ele falou, então tá, tem um CD aqui, você tem 3 dias para tirar as batidas. Eu nunca peguei no tamborim. Falei, meu Deus do céu, tinha aquelas coisas assim, de toco, 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 toco. Falei, peguei, tá, corocotó, corocotó. Falei, meu Deus, eu passei 10 horas por dia tendo tocorocotó, corocotó. Aí chegou na hora do ensaio, cara, no ensaio, tinha uma televisão francesa transmitindo na hora do ensaio. Aí tinha Alcione, tinha Zica, tinha Neuma, estava todo mundo lá. Eu morrendo de medo, nervoso. E aí meu querido amigo, assintosamente vestido com com a camisa do Fluminense, porque todo mundo é Flamengo lá, né? Era o Auxílio Explosão, presidente da bateria de Fluminense, já dando um esporro em todo mundo. Aí olha para mim assim, cheio de veia, assim, eu falei, caralho, negão, assim, vem cá! Um amor de pessoa, mas se manifestava dessa forma. Vem cá! Vai para lá! Eu falei, aham. Aí subi na terceira fileira de tamborins. Logo atrás de mim tinha um negão beiçudo, assim, com um chapéu de cangaceiro. Aí ele olhou pro cangaceiro e falou assim, bota aqui o tamborim na orelha do cara e sai tocando. Aí, tocando, tá a bateria tocando, e o cara passou 40 minutos tocando tudo fora do ritmo na minha orelha. Plé, 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 pló, pló. E eu... Aí fui tocando, tive que tocar. Aí, quando terminou, ele falou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tu é negão, passou. Eu falei, já sou negão, passei. Eu tirei beijos para a audiência. E aí passei, né? A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível. Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não. Essa noite não. Não. Essa noite não. Vai. Ah, Lobão é irreverência em pessoa, alma roqueira. Nosso grande abraço para ele. Agora é a minha vez de anunciar quem será o próximo convidado. Deixa eu ver aqui na ficha. Celso Frateschi, diretor, ator, dramaturgo. O Celso começou no teatro na época da ditadura militar no Brasil e ele vai nos contar sobre o dia em que ele foi preso em pleno palco e falar também sobre a diretora teatral e militante política, Eleni Guariba, um episódio revoltante que aconteceu naquela época. Pouca gente fora do ambiente teatral ouviu falar na Eleni Guariba. Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco quem foi a Eleni Guariba, qual foi a importância dela, o que aconteceu com ela. Era uma diretora jovem, né, que tinha voltado de um estudo muito profundo que ela fez tanto no Berliner Ensemble, com o teatro do Brecht, o Brecht e depois com o Teatro Popular de Lyon, com o Roger Planchon, né, que talvez seja o nosso... foi também um grande brechtiano, né, o primeiro cara que universalizou o Brecht, além da Alemanha, era uma referência muito forte. E ela veio para cá e começou a fazer, criou o grupo de teatro da cidade, Santo André, né? Em Santo André, né? Que depois ela trabalhava ainda no Teatro de Alumínio, que era um teatro de pavilhão, onde fez as primeiras peças, e depois deu margem e estimulou muito a cidade a construir aquele teatro maravilhoso do Rino Leve, né? Que é aquele teatro com 3 palcos, quase um palco de 180 graus, é uma coisa genial lá que existe em Santo André, muito em função do trabalho que ela começou a fazer lá, que é o trabalho que fez com o Petrin, que fez com a Sônia Guedes, que com gente muito boa que estavam surgindo, Sônia Braga, que estavam surgindo lá, né? E a primeira peça que ela fez lá foi o Georges Dandan, do Molière, né? Com o cenário do Flávio Império. E ganhou todos os prêmios possíveis de pessoa que estava aparecendo, né? De revelação e tudo mais. E a ideia dela era continuar a fazer do teatro aqui, né? Aí a Eleni acabou iniciando também a sua militância política,
né? Se juntou, também fazia parte da inteligência de um grupo de resistência armada, que era o grupo do Lamarck, a PPF, e acabou sendo presa, né? Quando ela acabou sendo presa, ela estava montando com a gente o Fígaro, com um grupo no Arena, no grupo que tinha saído do curso, né? Que acabou não prosseguindo a montagem com ela, porque ela foi presa a primeira vez, né? Foi presa, sofreu muito, né? E acabou sendo solta. E acabou sendo solta nesse momento. Eu me lembro de ter encontrado com ela, né? A gente se encontrou junto e fomos assistir no Teatro Anchieta, recém-inaugurado. A gente foi assistir Um Homem é um Homem, uma montagem do Carlos Miranda, né? Do Orlando Miranda e do Carlos Miranda, a produção deles, que foram duas pessoas muito importantes para o teatro brasileiro, pela Inacem, pela toda a resistência que eles fizeram dentro dos próprios governos militares, né? Pessoas muito importantes. E eu me lembro que ela não gostou do espetáculo, porque ela era muito rigorosa e sabia muito bem o que queria, e tinha uma visão do Brecht muito forte, né? E ela acabou não gostando do espetáculo. A gente saiu para falar, vamos sair para tomar uma cerveja, conversar e tudo mais. E ela, sempre muito provocadora, era uma pessoa extremamente carinhosa, mas ao mesmo tempo muito instigante, né? As aulas dela, de repente, aparecia Florestan Fernandes para dar um papo, entendeu? Parecia o Renato Consorte para conversar, para provocar, quer dizer, sempre muito bem cercada e com gente muito boa assessorando, né? Trabalhando junto com a gente lá. E eu me lembro que nesse dia, nessa cerveja, ela me deu uma provocada que mexeu com a minha vida o resto da vida. Não porque foi a última vez que eu a vi, pois ela foi presa e foi dada como desaparecida. Mas ela chegou para mim e falou: Celso, poxa, você prometia um revolucionário fantástico, mas você está virando um ator. E vou te dizer que essa dualidade aí me persegue até hoje, entendeu? Entre essa militância e o trabalho de ator. Agradeço muito a ela por essa provocação, porque são duas áreas que me dão muita satisfação, né? E a partir de então ela é desaparecida. Foi morta, hoje se sabe, né? Foi morta na Casa da Morte, lá em Petrópolis, né? De uma maneira completamente brutal, né? Teve a sua morte presenciada por outros companheiros, né? E hoje a gente sabe que ela realmente foi morta sob tortura, né? Nunca se achou o corpo. A sensação... Né? Nunca se achou o corpo, desapareceu o corpo. A sensação que a gente tem é que ela foi solta para poder desaparecer, né? Ela, a primeira vez foi solta, que era uma tática que os militares usavam. Soltavam para tentar ver se entregava alguém, se tudo mais, né? Mas a ideia era que seria apagada logo em seguida, né? Seria arriscada logo em seguida. Lamentável. E ela, agora, era uma artista fantástica. Eu me lembro que ela falava com a gente: não, eu quero montar agora com o Lima Duarte o Ricardo III, né? Que era, na época da ditadura, era o que podia, né? E eu acho que essa fala dela até me influenciou para montar o Ricardo III também, muitos anos depois. Celso, em 75 você estava no Teatro São Pedro fazendo a peça A Queda da Bastilha. E aí você foi preso de novo. O que aconteceu dessa vez? Você foi preso tomando cafezinho no bar, uma coisa assim? Como é que é esse negócio? Não, no palco. No palco? Porque essa peça, no palco, essa peça a gente começava na rua, né? Era uma trupe de mendigos, de artistas que já desempregados, de fim de linha, decadentes, que estavam pela rua. Eu guardava carro, né? E a Denise vendia flor. Cada um fazia uma coisa, né? Dentro da peça. E daí, de repente, a gente que estava na rua fazendo essas coisas entrava dentro do palco e fazia o espetáculo. A gente provocava uma sensação extremamente interessante na plateia. Eu me lembro quando a gente fez no Municipal, foi maravilhoso, porque de repente aqueles mendigos entrando, aqueles tapetes vermelhos, com aquele público. Deu um efeito bem bom.
Mas o que acontecia? Naquela manhã a gente foi trabalhar e a gente percebeu as veraneios dando volta, os rurais Willis dando volta, e eles tinham uma identificação, não sei até que ponto, mas a gente notava que achava suspeita quando tinha a calota, o meio da calota, assim, do eixo da roda, pintado de branco. Era uma identificação que a gente falava, esses caras aí são do Obão, são do DOPS, ou são do DOI-CODE e tudo mais. Aí já existiu o DOI-CODE. E naquele dia a gente estava completamente despreocupado, porque estava fazendo o teatro, né? E falou, estão buscando alguém aqui na Redondeza. E a gente percebeu isso no bar, percebeu isso outro, tá? Mas vamos fazer o espetáculo, vamos ver o que acontece. Quando a gente começou a fazer o espetáculo, na rua, a gente percebeu, teve a confirmação que era a polícia. Quando eu cheguei na bilheteira, eu falei, suspende a venda, porque eu acho que tem encrenca. E ela falou, não tem, realmente tem, porque entraram pessoas bem estranhas, do público normal. E o que a gente faz? O que não faz? Bom, vamos suspender o espetáculo, senão vai dar rolo. Mas uma parte do público já tinha entrado. E aí a gente entrou para suspender o espetáculo. No que estava suspendendo o espetáculo, eles me prenderam, né? Puxaram aquela famosa .9 lá, 9 milímetros, e me renderam. E me levaram. A Denise falou, não, ela é meu marido, que é isso, para com isso. E aí também me levaram, então a senhora vem também. E acabamos os dois ficando presos lá pelo menos umas 3 semanas, né? Mas foi no próprio palco. Foi um horror, porque a acusação era que a gente fazia apoio para grupos armados, que em 73, acho que é 73, 74, Cris. A gente foi... Estava uma época muito difícil, porque logo em seguida o Maurício também foi julgado aí pela Justiça Militar e condenado. Também foi preso, né? Foi um momento em que o teatro mais progressista, mais de esquerda, tal, acabou tendo um baque muito grande, né? De continuidade, né? A gente foi para o bairro a partir daí, e aqui no centro o Fernando Peixoto, que também, o Fernando, o Otton, né? A Marta, várias pessoas que de alguma forma até tinham trabalhado no São Pedro também com a gente, acabaram criando o Guarnieri, né? Um grupo de resistência muito importante, né? Que fazia espetáculos. Eles acabaram utilizando, acho que o Aliança Francesa, fazendo Gota d'Água, né? Gota d'Água não, o Grito Parado no Ar, né? Peças muito interessantes que eles fizeram no sentido de falar, opa, tem gente inteligente aqui, tem gente pensante, tem artista aqui nesse país, entendeu? Então foi uma violência muito grande. E essa segunda, então, nem se fala, porque era uma truculência, foi assustador mesmo, não é? A gente fala com uma certa distância agora, acho até meio divertido ser preso dentro do palco, né? Mas o momento foi muito duro, né? Muito duro. Durante 15 longos séculos, lutamos e sofremos por causa dessa tua liberdade. Mas agora triunfamos e nossa obra está pronta, para sempre concluída. Nossa, vendo o Celso contar essas coisas, a gente percebe como foi terrível esse período da história do nosso país, que a gente espera que nunca mais se repita. Que nunca mais se repita. Temos mais um intervalo agora e voltamos já com o Persona. Voltando com o Persona de hoje, e eu tô vendo aqui que tem mais 2 fichas, ou seja, mais 2 artistas que nós entrevistamos durante o ano de 2022. Mais trechos inéditos para a gente ver. Quem é o próximo? Quem será? Vamos ver. Não é o próximo, é a próxima. Lígia Cortez, uma dama, uma lady do teatro brasileiro, que ainda por cima coordena uma das mais conceituadas escolas de teatro do Brasil. E a conversa é sobre esse assunto mesmo, ensino de teatro. Lígia Cortez, para a gente ver. E aí, num certo momento, com a ausência da sua mãe, você teve que assumir o comando da escola.
Você já vinha se preparando para isso ou foi uma decisão repentina? Deixa eu pensar. Eu trabalhava com ela, mas acho que eu nunca tinha pensado em levar a escola à frente sozinha, porque minha mãe acabou falecendo muito rápido, né? Foi uma doença muito rápida, menos de um ano. Então, mas quando ela faleceu, eu falei, como é que eu vou fazer agora? Porque uma escola, né, já tinha 20 anos, é uma responsabilidade junto à sociedade, porque tiveram alunos que tinham alunos que estavam estudando e outros que poderiam estudar dentro de um pensamento sobre teatro e que eu realmente julgo muito importante. Então foi uma decisão muito difícil ficar à frente da escola, mas também foi junto com uma decisão, assim, fechar seria de um ato talvez de uma violência que eu não saberia fazer. E nesse tempo todo, Cris, Atílio, eu tive um grupo de professores maravilhoso. Então, o Célia Helena é um coletivo de professores, de atores, de diretores, de dramaturgos, de cineastas também, que pensam a escola e a formação o tempo inteiro. Então, essa rede que está junto é uma rede que me deixa muito amparada, né? Inclusive, minha filha Vitória também, né, está junto na escola. E de pensamento, né, de diversas gerações, tem gente mais velha que eu e tem gente muito mais nova que está acabando de se formar. Então, e são pessoas muito, vamos dizer assim, ativas. Então, eu acho que a escola, eu não imaginei que a escola fosse ter essa rede forte de pensamento e de formação. Vamos dizer assim, realmente é um alicerce muito importante. Você visitou várias escolas, instituições lá no exterior. Então, na época que aqui no Brasil, naquele período, acho que existiam poucas escolas de teatro. Existiam, né? poucas. Que diferenças você percebia entre o ensino de teatro que havia lá fora e o que se fazia no Brasil naquela época? Eu acho, agora talvez menos, esta ficha me caiu há muito pouco tempo. Foi quando eu fui fazer doutorado, que eu entendi historicamente a diferença. Nós temos uma ligação do teatro e da arte muito ligada a um pensamento do ator enquanto artista, enquanto um ser político, de responsabilidade, né, dentro do palco, e que a voz dele é uma voz que, mesmo que seja da dramaturgia, etc., atuante no aqui e agora. Portanto, é uma ação política sempre. E eu acho que lá fora, muitas vezes, a grande maioria, não todas, obviamente, elas se importam muito, com toda razão, mas é uma linha diferente, com a técnica. Com a técnica, e com a técnica, e com a técnica, que é importante também, que é fundamental. Conhecer a voz, conhecer o corpo, você ter, vamos dizer assim, instrumentos, né, para poder trabalhar. Mas elas não têm uma ligação tão forte com a criação, com o imaginário, dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, da sociedade daquele momento. Você acha que isso é uma das razões que o teatro brasileiro provoca encantamento lá fora? Acho que sim, acho que sim. Eu generalizei, não, tem ações muito legais, as quais a gente também tem aqui. Acho que sim, mas sobretudo porque nós temos como característica, talvez, esse Brasil lindo, miscigenado, cheio de, vamos dizer assim, culturas junto e uma emocionalidade que a gente lida, assim, numa super versatilidade. Eu acho que um pouco a gente é um pouco exímio nisso. E, ao mesmo tempo, também a relação com o corpo, a relação com a expressão. Acho que a nossa cultura deixa a gente um pouco mais à vontade. O Vitor Garcia falava isso, não há ator como os atores brasileiros. Eu acredito nisso, é uma coisa diferente, é uma coisa muito legal. E a gente tem, historicamente, uma linhagem de ouro, assim, vinda
Ziembinski, Kuznets, Augusto Boal, sobretudo, que depois veio oficina com Zé Celso, Renato Borges, são coisas muito que deixaram o ator brasileiro muito, que valorizaram também, puderam valorizar também, abrir os olhos sobre uma cultura brasileira no sentido amplo, né? A cultura popular brasileira, ela é excelente e começou a vir, né, a ser valorizada, não só apenas como uma coisa restrita, mas sim fazendo parte da gente. Isso é precioso no Brasil, essa diferença de culturas e de origens. Eu sou Alcira Becker, de origem alemã. O meu pai, um nobre industrial lá na Alemanha, aqui virou ferreiro. Minha mãe, camponesa, bárbara. Admirável a serenidade e a firmeza das colocações da Lígia Cortez. E que grande atriz que ela é, né? É, grande atriz. Um beijo para você, Lígia. Bom, coube a mim revelar o último convidado do dia, os trechos inéditos que vão encerrar o programa de hoje. Deixa eu ver aqui. Ah, que maravilha. Edson Cordeiro. Que começou cantando nas ruas de São Paulo. E que nenhuma banda queria aceitar como integrante. Ele conta essa história? Claro que conta essa história. Então vamos ver? Vamos ver. Agora, você estava mencionando aí que com todo esse talento, com toda essa sua voz, você era recusado por produtores, era recusado até por professores, né, de canto e de voz. Por quê? Falei assim, eu e as modelos, a gente tem que também trabalhar com a rejeição, a gente tem que ser forte, né? Falando, não é para você, não é. O ator, quando você tem a vocação, nada te destrói. Né? Você fala assim, você fica frustrado, fica triste, mas você sabe que não, vamos continuar, vamos fazer, não é para mim, não é o que eles pensaram para o personagem. Nunca me desanimou, nunca. Eu sempre falei, não, vamos para a próxima. Fui recusado muito. Bandas, né? Bandas, porque era muito andrógeno, né? Eu só fui ter minha banda quando eu pude fazer meu trabalho solo. Até então, as bandas nunca me queriam. Por isso que eu fui cantar na rua também. O que me causa mais espanto é você ter sido recusado por professores até. Sim, que não, a voz de contratenor no Brasil era muito estranha. Né? Eles não sabiam como trabalhar e até tinham um certo cuidado de falar, eu tenho medo de estragar o teu material. Até que eu achei o meu professor Eduardo Janho Abonhard, que é, nossa senhora, a minha voz é antes e depois do Eduardo Abonhard, um grande baixo brasileiro, uma voz, um grande cantor lírico que me aceitou e faz um trabalho até hoje maravilhoso comigo. Foi a primeira vez que eu tive um professor. Você toma cuidados com a voz? Você tem exercícios? Você tem coisas que você não faz de jeito nenhum? Macumba, né? Não, brincadeira. Eu faço tudo para a minha saúde, porque é bom vocês perguntarem isso, porque vamos desmistificar essa ideia, o que faz para a voz. Se você não fizer para tudo esse sistema, nada vai funcionar nesse pequeno músculo. Eu vivo para a minha voz. Eu não bebo, eu não fumo, eu não vivo. Eu só vivo para a minha voz. Porque eu tenho uma ideia. Se você é um artista, você é um anfitrião. E, normalmente, quando você dá uma festa, você é o que menos se diverte. Você tem que divertir as pessoas. Está tudo certo, tem água, acabou o croquete. Você tem que saber o que está acontecendo na festa, né? E eu penso isso. Eu já me diverti muito, eu já usei tudo que tive direito, mas eu parei na hora certa. Porque eu sabia que isso aqui já muda com o tempo. Se eu adicionasse substâncias e coisas, o álcool em si, não conseguiria cantar a capela aqui como fiz agora, entendeu? Eu vivo para minha voz e vale a pena. Mas você tem... conta, né? Porque a gente também trabalha com a voz, então conta se tem algum cuidado especial claro. Então, para a voz, além de tudo isso que você já faz. Primeiro faço ginástica, corro, caminho, né? Essa coisa de ter a predisposição física, o corpo forte, o músculo, porque você não canta só com esse músculo. Esse músculo é apoiado por todo o corpo.
Então, pessoas gordas podem cantar, como a gente sabe, né? Montserrat Caballé, Pavarotti, mas tem músculo ali funcionando muito para que a voz aconteça. E é muito mais fácil quando você está fit, né? Agora, que mais assim que eu poderia dizer? Dormi muito bem antes de cantar, né? 8 horas, o sono é tudo, o sono é o grande remédio da voz. Ai, que bom. E para mim não é tão fácil, eu sou uma porque pessoa que ele não dorme dorme muito, você fácil. percebeu, Ele né? dorme bem, eu não durmo bem. Para mim é uma luta. Deixa pra lá, né, Atílio? A trajetória do Edson Cordeiro é impressionante e ele, sem dúvida, merece todo o sucesso internacional que alcançou. É uma voz brasileira encantando o mundo. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e o Persona volta na semana que vem. Com mais trechos inéditos das entrevistas realizadas em 2022. Até lá! Até lá! Aí, garota! Maravilhosa! Ótimo, bom, maravilha. Segundo Cláudio Tognoli, você é sempre um eterno jovem, né? Obrigado, meu amor. Nossa, que homenagem. Até ficar aqui, porque aí eu já alcancei. Que bom, cara. Que bom. Gente, muito obrigada. Obrigada.